Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula, tá? De história, aula gravada. Nessa aula, tá? Nós iremos abordar as fronteiras na América Portuguesa, certo? A expansão das fronteiras e a expansão bandeirantes, tá? No livro de vocês, esse assunto, certo? Então eu vou agora trabalhar com vocês. Vamos falar sobre as fronteiras na América Portuguesa. Vamos lá? Bem, entre os séculos XV e o século XVII, tá? Havia a chamada União Ibérica, né, que a gente já trabalhou, que foi a união entre Portugal e Espanha, onde o rei da Espanha, ele passou a governar também a Portugal, certo? Aí veio o processo de ocupação colonial brasileira, além do Tratado de Tordesilhas, né, em que a Espanha e Portugal foram governadas pela mesma coroa, certo? Que eu já falei que foi a União Ibérica, Portugal e Espanha, né? Já no século XVIII, certo? Aí veio a questão da colonização, tá, na América, devido repensando a partir do critério, tá certo, de ocupação que se tinha aqui nesse território, onde a colônia envolvia atendimento e interesse político, tá, denominando no governo responsável pela fabricação de tais contratos. Esses tais contratos, tá? O primeiro tratado em 1713 foi assinado com o objetivo, tá certo? Firmado entre a França e Portugal, ou seja, porque para os franceses saírem do território ali do Amazonas, então eles fizeram um tratado aí, tá certo? Os portugueses, que restabeleceu a retirada dos franceses, tá, da margem do rio Amazonas. Tal tratado foi assinado na cidade holandesa, que logo serviu para outra negociação entre a Espanha e Portugal. Já em 1717, tá, Portugal e Espanha voltaram, tá, na cidade holandesa e definiram limites territoriais, né? Por esse acordo, os espanhóis reconheceram a colônia de Sacramento, que ficava na cidade de Buenos Aires, tá? Fundaram a colônia de Montevidéu e garantiram o controle da região sul. Os portugueses fundaram a colônia do Rio Grande, tá certo? No século XVIII, eles fizeram outro Tratado de Madrid, 1750, tá? Esse Tratado de Madrid reivindicavam a doação do princípio, tá certo, da fronteira portuguesa e espanhola, fronteira de Portugal e de Espanha, tá? Por meio dessa nova medida de limites, fronteira na região, a região do Mato Grosso, tá? E o Amazonas, eles foram garantidos. Além disso, esse mesmo acordo propôs a entrega da colônia de Sacramento, tá? Povo de Missões. Isso tudo em 1753, tá? 1753 a 1756, os padres jesuítas na região recusaram a serem transferido para outra, submetendo ao domínio português, tá? Aí veio o Tratado de Madrid, teve que ser anulado até outro como fizesse a desenvolver a região do sul. O Tratado de Delfo foi assinado entre Portugal e Espanha. Por esse acordo, os portugueses teriam autoridade das regiões do Rio Grande, Santa Catarina, e os espanhóis ficaram definitivamente, tá,
com as colônias de Sacramento. Apesar da nova determinação, os portugueses acabaram mantendo o controle das regiões do sul também, no tratado, tá certo, de Bandajó. Tratado de Bandajó, portugueses, aí eles tiveram os povos de missões. Missões é para povoar, né? Missões, catequizar, ensinar, que são muitas vezes atribuídas até mesmo pelos índios, né? Bem, esses tratados, tá? Esses tratados de fronteira, justamente porque quando os portugueses aqui chegaram, né, 22 de abril de 1500, aí eles se instalaram aqui, houve aquele choque de cultura entre índios, portugueses e tal. Então, os portugueses agora eles começaram a conhecer o território brasileiro. O primeiro produto a ser explorado pelos portugueses foi o pau-brasil, que a gente já viu na aula passada. Então, eles começaram, só que vieram corsários, tá? Desbravando o território brasileiro. Esses corsários eles queriam retirar a matéria-prima aqui do litoral brasileiro. Então, franceses vieram, holandeses, tá? Eles invadiram o Brasil justamente com essa perspectiva de retirar os recursos que aqui se tinha, os recursos minerais. Primeira exploração foi o do pau-brasil. Então, o que foi que o governo português fez? Então, vamos administrar o Brasil, vamos criar, organizar, dividir o Brasil, né? Aquele chamado Tratado de Tordesilhas, aí veio o tratado, aí veio as capitanias, Tratado de Tordesilhas, aí veio as capitanias hereditárias, tá? Que as capitanias hereditárias foi uma forma de governo. As capitanias hereditárias, tá? Foi uma forma de governo. Essa forma de governo, que foi as capitanias hereditárias, justamente, ela ocorreu porque o governo português, ele queria organizar. Então, cada província, tá certo? Cada província, ela tinha um donatário. E esse donatário, ele tinha que administrar essas províncias. Então, as províncias que prosperaram foram duas, eram 15 capitanias. Essas 15 capitanias, elas foram doadas, né? O rei de Portugal, ele doava, que era doada como a carta farol, né? Aí vem as Seis Marias, tá? Então, isso foi uma forma, tá, de administração do governo português. Só que o governo português, ele queria expandir o território brasileiro, ele queria, né, conhecer todo o litoral brasileiro, até porque, para que não tivesse ataque de outros povos e o governo português, ele pudesse mandar naquela toda a região, porque essa colônia pertencia a Portugal. Então, Portugal, ele ia administrar essa colônia, tá? Aí eles, para que não houvesse, né, outros povos invasores, como eu já havia falado, os holandeses, portugueses, piratas, e extrair, aí os portugueses vai criar uma forma, tá, de governo, que são as capitanias hereditárias. Cada capitania, ou seja, vai dividir o território brasileiro. Ó, essa região vai ficar para um governador geral, essa vai ficar para outro. Cada um vai ter que administrar e passar tudo para o rei de Portugal. Toda a administração, tá? Justamente, olha, você vai tomar conta desse território para que não tenha ataque de outro povo, ok? Beleza? Pronto, foi assim que aconteceu. Só que veio a questão da expedição bandeirante, tá? O que foi essas expedições? Expedições bandeirantes. A princípio, a expedição bandeirante, tá? Para a expedição, haviam dois tipos de expedições, bandeirantes e entradas, tá? Isso foi uma forma para que o governo português, eles pudessem conhecer todo o litoral brasileiro, daí eles pudessem conhecer o litoral brasileiro, explorar o litoral brasileiro, tá? Eles, explorando o litoral brasileiro, iriam conhecer, iriam povoar, iriam colonizar. Isso foi a princípio. Então, o que é que eles faziam? Essa expedição, né? Expedição bandeirante, tá? Eles também eles capturavam os índios, tá? Eles capturavam os índios, tá? Com objetivo, porque quem conhecia o litoral brasileiro?
Quem eram os donos da terra, gente? Os índios. Não, eles pegavam os índios, tá? Eles pegavam os índios e eles capturavam esses índios. Como os índios conheciam o litoral brasileiro, os índios tinham que levar os portugueses para poder explorarem o litoral brasileiro, tá? Tá dando para entender, ok? Beleza? Tá dando aí. É muito fácil, gente. É só você se imaginar naquele período, tá? Bora lá. Bora voltar novamente para os bandeirantes, né? Eles também, os bandeirantes, eles eram chamados de sertanistas, que eram o quê? Exploradores, tá? Pioneiros, tá? Dos sertões brasileiros entre o século 16 ao século 18, tá? Que eles começaram a fazer esse processo de exploração do litoral brasileiro, tá? Se eu perguntar para você o que eram os bandeirantes, eram expedições de exploração. Expedição de exploração, tá? Uma forma simplificada. Exploração, tá? Eles queriam explorar, expedições de exploração, ok? Tá? Os bandeirantes, diante das fronteiras, estabeleceram o tratado, né? Que é aquele tratado de Tordesilhas, conquistando, né, as regiões a partir das expedições realizadas, né? Aí veio... Eles acreditavam nas descobertas de quê? Metais preciosos, pedras preciosas e nas regiões mineradoras, bem como a economia da colônia, tá? O comércio, sobretudo, o povoamento, como eu já havia falado, que eles queriam povoar, né? Sobretudo, eles escravizavam os indígenas para a agricultura para a agricultura que eles escravizavam os índios, até pela violência, tá? Eles também violentavam muito os índios. Claro, porque os índios se negavam a ser explorados, né? Porque os índios, eu sou dona da terra, eu mando na terra, e chega alguém que quer mandar em mim, que quer tomar minha terra. Foi assim que aconteceu. Ok? Então, principais tipos de bandeirantes foram a entrada, que a gente vai ver, entradas e bandeira. Entrada, ela era uma expedição, tá, financiada pela coroa, tá, coroa portuguesa, com circunstâncias do Tratado de Tordesilhas, tá? Já por sua vez, as bandeirantes, as bandeiras, tá, eram expedições particulares, tá? Bora lá. Entradas, a gente vai ver também, vou detalhar a entrada. Entradas eram expedições que a coroa portuguesa pagava para desbravar o litoral brasileiro e para exploração. E as bandeiras eram expedições particulares, expedições de exploração particulares. Não pode esquecer que essas expedições, elas eram de exploração. Explorar o território brasileiro, ok? Beleza. Então, essas expedições bandeira, tá? O sertanismo era chamado também, alguns livros colocam assim, sertanismo de contrato, tá? Onde os bandeirantes, eles eram contratados como mercenários para combater os índios agressivos e negros aquilombados. Eles pegavam aqueles índios agressivos, aqueles negros. O que é negros aquilombados? Eram os negros que fugiam dos seus senhores e estavam no quilombo. Aí eles formavam ali um quilombo, tá? Então, isso foi o processo dessas expedições. Vê, São Paulo e os bandeirantes, tá? Começou lá no território de São Paulo, esse contexto também deles explorarem lá. De partida, tá certo? Vale ressaltar que os bandeirantes se concentravam no atual estado de São Paulo, os bandeirantes, tá? E por sua passagem gerou inúmeras vilas, tá? Que formaram, essas vilas se formaram as cidades, tá? Usando o rio Tietê e seus afluentes, eles eram capazes de cruzar diversas florestas, tá certo? Óbvio, para desbravar todo o litoral, né? Não foi fácil para desbravar o litoral brasileiro, ligando São Vicente no litoral do interior e a colônia. Lembrando que os portugueses concentravam-se no litoral, eram
tá, eram praticamente extrativo do pau-brasil, que era o plantio. Aí depois veio o pau-brasil e depois veio o plantio da cana-de-açúcar, que foi o segundo produto explorado pelos portugueses aqui no litoral, ok? Tanto é que as capitanias que prosperaram foi a capitania de Pernambuco e São Vicente por causa da produção da cana-de-açúcar, que na Europa era conhecido como ouro branco. Espero que vocês tenham entendido essa questão dos limites territoriais, né? A questão das fronteiras, tá? Da América Portuguesa, né? E o restante do assunto a gente vai desenrolando com as outras aulas, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Bom estudo para vocês e até a próxima aula. Se liga aí.